Olá pessoal, vamos começar a nossa live. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa rotina. E aí, Fábio, o que você entende por rotina? Olha, vamos falar de rotina. Você sabe que na primeira vez que você me falou, meu amor, vamos falar, o que você acha da gente falar sobre rotina na próxima live, né? Eu gostei bastante do tema, mas só me vinha uma cena na cabeça. Há alguns anos atrás, o Pedro tinha 3 anos e meio, nós mudamos para Urânia e uma escolinha, e o Pedro foi para estudar numa escolinha em Jales, né? E ele lá com 3 aninhos e meio, logo teve uma primeira semana de adaptação, um tempo assim, e a diretora nos chamou para conversar como é que estava o Pedro, né, lá com seus 3 aninhos e meio naquela nova escolinha. Aí chegou e falou, olha, o Pedro tá super bem aqui, mas ele, no primeiro dia, ele já veio aqui na minha sala, bem estilo do Pedro, né? E comecei a perguntar como que estava, se você está gostando da escola, como é que está essa escola. E ele pegou e falou assim, olha tia, eu gosto, mas essa escola não tem planejamento. Eu falei, nossa senhora. Na hora que a diretora falou isso, eu falei, certeza que ela pensou, ouviu dos pais falar essa história que a escola não tem planejamento. Porque como é que uma criança de 3 anos e meio vai chegar e falar para a diretora que essa escola não tem planejamento? Mas de onde é que esse moleque tirou essa história do planejamento? Na escolinha que ele estudava antes, lá em Ribeirão Preto, havia uma rotina, não, tinha um quadro. Sim, da rotina chegava, do dia. exatamente, ela colocava toda a sequência dos horários daquele dia e a professora chamava os alunos e falava, pessoal, vem cá, vamos fazer planejamento? E ele chegou na outra escola não tinha planejamento. Eu tentei explicar isso para a diretora, mas eu tenho certeza que ela fez uma cara, olha, esses pais criticaram a escola na frente das crianças. Mas aquilo foi muito interessante, porque se já aprendemos lá com uma criança de 3 anos e meio, que é necessário ter uma rotina, porque no fundo o que a escola dele anterior chamava de planejamento era simples coordenar as atividades do dia, de modo que aquilo gerava uma segurança para a criança e sabia exatamente o que ia acontecer um momento depois do outro, né? Sim. E tanto que depois, muito tempo depois, quando a gente fez um curso já de orientação familiar, os primeiros passos, uma coisa que ficou muito gravada é a moderadora explicando por que a criança gosta de assistir o mesmo filme, principalmente os pequenos, né? Eles são capazes de assistir o mesmo filme 200 vezes e adoram assistir o mesmo filme várias vezes. Ou seja, aquele saber, aquela sequência, o que vai acontecer depois, dá segurança para as crianças, né? Eu não sei agora o que você acha, se também nós adultos precisamos dessa segurança ou precisamos de assistir o mesmo filme várias vezes. Principalmente para a criança, né? Para a criança, a rotina é isso mesmo, né? É a segurança que traz, é saber qual vai ser o próximo passo, seja de um dia, seja da semana. Quando a gente não tem rotina definida, quando a gente deixa a criança, o nosso dia tanto faz, toma banho de manhã, toma banho de tarde, almoça a qualquer hora, a criança tende a dar mais trabalho, sim. Até em questão de obediência, porque ela fica totalmente insegura. Isso acontece com a gente também. Quando a gente muda a nossa rotina do dia, a gente, sei lá, do trabalho ou da casa mesmo, que a gente não tem certeza o que vai acontecer depois, gera uma certa insegurança. E com a criança é a mesma coisa. E a rotina serve para isso. Você sabia que eu percebo um pouco assim, a rotina traz até para as crianças uma certa independência. Porque ela sabe qual é o próximo passo. Então, toma-se banho, ou tem um jantar, ou vai dormir. Então, ela já vai caminhando, fazendo aquilo sozinha, vai se tornando mais independente com a rotina. E a gente percebe nitidamente aí, claro, tem criança que exige mais rotina. Hoje eu postei um vídeo, não sei se vocês viram, que a gente tem um pequeno, que ele é assim, o Álvaro, ele é rotina pura. Se você muda um pouquinho a rotina dele, ele já sente, ele pedia, tá na hora do meu banho. Eu atrasei o banho um pouquinho, ou não fui dar aquela hora, e ele já começou a pedir que estava na hora do banho dele, ele queria tomar banho, e ele é assim, né? Não, o Álvaro, aliás, Andréia, outra vez com ele, olha o que ela me fez.
Ela prometeu que no dia seguinte era o dia da natação, ele faz a natação de manhã e sou eu que vou com ele. E ele não queria cortar cabelo de jeito nenhum. Eu insistia com essa história do Álvaro cortar o cabelo. Ele falou, não, eu quero ficar igual o José. Se você cabeludo. Você quer saber quem é o José? É o quarto, lá naquela foto que tá lá no Instagram da Mãe dos 11. O cabeludo é o José. Então, aí a André falou, olha, amanhã você vai na natação de bicicleta com o papai e depois você vai cortar o cabelo. Bom, aí o cenário que ela fez foi maravilhoso, né? Primeiro que ela de bicicleta, na natação, e aí depois ele iria cortar o cabelo de bicicleta de novo, só não me avisou. Só esqueceu de me avisar esse detalhe. Ele saiu da natação e falou, papai, agora nós vamos cortar o cabelo. Eu falei, quê? Como assim? Não, cortar o cabelo, vou cortar o cabelo. Eu liguei lá pra tentar marcar, tinha um cara que não cortava cabelo de criança. Aí insisti um pouco, aí por fim aceitaram a fazer um encaixe para ele e ficou lá maravilhosamente bem para cortar o cabelo. Ou seja, deu segurança. A mãe na véspera já passou um cenário para ele. Aquilo acabou se concretizando no dia seguinte e as coisas fluem bem. Mas aí eu fico com a dúvida. Tudo bem, nós estamos falando de criança pequena, precisam dessa segurança. Mas e nós, marmanjos ou os filhos maiores, como é que seria isso, né? Eu queria falar um pouquinho como se dá uma rotina, né? A gente lembra assim de rotina uma coisa muito maçante, muito faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. É uma coisa muito repetitiva. A rotina a gente tem que ter, é bom porque a gente desenvolve a nossa ordem, desenvolve a ordem para a criança, mas nós temos que ter uma certa flexibilidade. Tem uma cena de um filme que eu gosto muito, é o filme, não sei se vocês já assistiram, chama Os Meus, Os Teus e Os Nossos, né? Não sei se o pai tinha 10 filhos, eles eram viúvos, ele tinha 10, ela tinha 8 e casaram. Bom, e ele era um militar, então as crianças tinham uma rotina muito certinha. E ela era meio artista, meio zen, não tinha rotina, era meio bagunçado o negócio. Bom, eles foram morar junto e ele, com toda a regra, tinha hora de banheiro, escalava um para banheiro, hora de tal. E ele pediu que os filhos arrumassem o ateliê da esposa, porque estava muito bagunçado. E os filhos colocaram tudo em ordem, botões em tal gaveta. E quando ela chegou no ateliê, ela começou a gritar e a chorar, porque aquilo para ela não estava em ordem. E para ele, sim. É uma cena muito legal, é um filme muito gostoso de se assistir, né? Porque mostra também essa flexibilidade, sim, né? A ordem e flexibilidade também, sim, lidar com as frustrações. Me perguntavam dessa rotina muito rigorosa. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. É óbvio que tem que ter uma rotina pré-definida. E é óbvio que nunca vai dar para cumprir 100% a rotina, porque os imprevistos acontecem. Mas é bom que se tenha essa rotina e que se tenha essa flexibilidade. Porque também a gente começa a ensinar a criança a frustração. E isso é importante. Porque senão, se você tem assim, banho, acorda, vai para a escola, almoça, chega da escola, vai estudar, você tem uma rotina muito rígida. O dia que você quebra a rotina, o dia que acontece algum imprevisto, a criança tende a surtar. E isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então eu digo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que ter uma flexibilidade. Você concorda com isso? Claro, concordo 100%. Aliás, ela já me cutucou porque ela sabe que para mim trabalhar as frustrações é um pouco mais difícil. Eu tento resolver de qualquer forma para evitar a frustração. Mas nas nossas conversas já tem lá um pronto de luta para eu melhorar, para ser um pouquinho mais dura. O sargentão aqui é ela, viu? Na live não tem como fugir. Então eu tenho que... É um esforço constante para viver a fortaleza e ela também me ajuda bastante nisso. Então, como que a gente monta uma rotina aqui em casa? Claro, são 11 filhos, agora estão morando com a gente 8 filhos, mas como que a gente monta essa rotina? Então, às vezes as pessoas têm ideia que são 11 crianças da mesma idade. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que são 11 de idade diferente. Então, tem o mais velho e o mais novo. Fica mais tranquilo montar-se essa rotina. Os mais velhos têm uma rotina e os mais novos outra rotina.
Sim? Sim, e conversamos com frequência e temos agenda. E depois a gente chega num capítulo que eu acho muito legal, que eu já estava ansioso para falar disso, da agenda compartilhada. Calma. Não tá na hora, tá calma. bom. Então tá bom. Depois a gente... Ó, pessoal, se não falar, vocês me cobram como é que funciona compartilhamento de agenda do Google. Às vezes as pessoas me perguntam mesmo, como que a gente faz esse planejamento, essa rotina? Bom, como a gente tem bastante aqui em casa, não dá para ter uma rotina assim. Claro que a gente monta a rotina, o horário de acordar, o horário de tomar café, o horário do almoço, essa rotina existe. Mas o que eu faço? Principalmente sou eu que faço, às vezes eu só comunico o Fábio. Na noite anterior, eu sento com uma agenda e programo o dia seguinte, porque as coisas mudam e mudam com frequência aqui. Então eu tenho essa flexibilidade de programar o dia seguinte. Essas coisas fixas nós temos, mas essas coisas que são variáveis são programadas um dia antes. E mesmo com essa programação de um dia antes, pode ser que não aconteça no outro dia, né? Pode ser que aconteça alguma coisa e não sai. Mas eu falo assim, só o fato da gente escrever, da gente ter em mente essa rotina, essa organização, mesmo que as coisas não saiam, mesmo que o que você programou não deu certo, ou aconteceu alguma coisa, eu me sinto mais tranquila, eu fico mais em paz comigo mesmo. Ao passo que se eu vou de qualquer jeito, se eu estou muito cansada, aí acaba dormindo, deitando, sem programar o dia seguinte, eu me sinto, sabe como? Um bombeiro. Eu apago um fogo aqui, depois surge um outro fogo lá, eu corro para lá, apago aquele outro fogo. E com certeza a gente fica muito mais cansada com isso. Esse apagar esses incêndios deixa a gente muito mais cansada. Ao passo que essa organização dessa rotina tende a deixar um pouco mais tranquilo isso. Exatamente. Agora também não tem jeito, não tem formas rígidas de você organizar isso, né? O pai da Andréia, o Bento, que é uma pessoa que eu gosto muito, uma vez ele falou como é que ele faz o dia dele, né? Ele acorda, faz lá as suas meditações, tem o seu momento de oração ali, a sua filosofia Seichonoye que ele assiste. E o que ele faz? Ele organiza o dia mentalmente, ele traça o roteiro, porque ele viaja muito, faz consultoria em vários locais. Na cabeça dele, ele faz uma rota de tudo que ele vai passar, vou descer em tal lugar, vou fazer tal coisa, mentalmente, né? Faz aquele momento. E depois, é claro, provavelmente ele deve ter muitos imprevistos também e tem que modificar. Mas eu estou falando do exemplo dele, que é só a gente não fica com a ideia fixa de que ordem ou rotina é aquilo que foi para a agenda do Google, foi para a agenda compartilhada, foi para uma agenda de papel. Cada um faz de um jeito. O importante é você já começar um dia sabendo uma rota com que a gente vai seguir. Porque também é muito ruim, talvez o contrário do que nós gostaríamos de transmitir hoje, é uma espécie de pessoas catavento, né? Que vira para onde sopra o vento. Ou seja, é lógico que temos imprevistos, é lógico que há situações que refogem ao nosso controle, mas na medida do que nos cabe, na medida que nos é possível, nós estamos com controle das nossas vidas, na maior parte das vezes. Claro, há imprevistos, há situações que fogem, então nós adequamos, mudamos os rumos, e às vezes pensávamos por aqui, vamos por ali. Mas há um empenho constante por ter o domínio da nossa vida, né? Guarda a ordem, que a ordem te guardará, né? Dizia um filósofo. Alguém perguntou se a gente escreve um menu da semana. Aí pode entrar contando a nossa reunião, que é o primeiro assunto de pauta da nossa reunião semanal familiar é a nossa rotina, se ela vai mudar ou não. Então a gente tem essa reunião que a gente faz, hoje em dia está toda segunda-feira, na hora do almoço, e o primeiro assunto que a gente fala nessa reunião é como será a nossa semana. Há uma alteração da nossa rotina? Sim. Essa semana há uma alteração, por exemplo. Por exemplo, né, o primeiro item da pauta da reunião, ela já chegou e já falou, olha, acho que a nossa reunião de trabalho não vai dar mais para ser no almoço da segunda-feira. Porque, olha, o Álvaro está chegando às férias, ele chega meio cansado, precisa dormir. Vamos alterar o horário da reunião do Conselho Superior da Família para um café da manhã, alguma coisa assim. Vai precisar ser alterado. Ou seja, tudo é conversado, de modo que a gente vai encaixando as nossas coisas
coisas e vamos administrando essa EPP aí, né? Me perguntaram também como que a gente faz no final de semana, já que a gente tem essa rotina montada dia de semana, o horário de acordar, o horário de ir para a escola, quando se volta da escola, o almoço, quais são as regras da casa, não se tem televisão, enfim, as crianças são comunicadas quais são as regras, final de semana é diferente. Mas por ser diferente, não quer dizer que não há uma rotina. Sim, há uma rotina do final de semana. Então as crianças já sabem. Ah, tá bom, amanhã é sábado, então o almoço é mais tarde. Entende que há uma rotina do final de semana, porém totalmente diferente do dia de semana. Os horários são menos rígidos, porque, claro, eu deixo dormir um pouquinho até mais tarde, o horário de almoço muda, não tem-se o compromisso dos horários de escola, de levar, de buscar, é mais tranquilo, eles sentem que fica mais tranquilo. Oba, hoje é sexta-feira, eu posso dormir um pouquinho mais tarde, porque amanhã eu posso levantar um pouco mais tarde. Essa é a nossa rotina do final de semana. Ela é mais flexível, sim, durante a semana, porém há uma rotina. Exatamente. E eles querem saber, mas no final de semana também não foge. Por exemplo, um dos primeiros temas dos que acordam no domingo ou do sábado à noite, olha, amanhã a missa é que horas, né? Ou seja, porque no domingo já vai a missa, os outros acontecimentos, vai rolar um churrasco, se vai rolar um passeio, se vai ser um almoço, alguma coisa, já monta um esquema no entorno da missa que a gente já coloca em primeiro lugar naquele dia, no domingo. E a gente percebe, é claro que nós somos humanos. É claro que tem final de semana que a gente tá tão cansado que acaba não programando. E quando a gente não programa e que a gente acorda sem essa programação, puxa, parece que o final de semana é um desastre. Fica patinando. Você lembra aquele livro que você leu, da Rosa Pique? Sim. Que ela falava assim, como é que ela dizia? Olha, naquele espanhol, eu tô vendo ela falando naquele espanhol, naquele espanhol. Quando se programa o final de semana, há um final de semana muito melhor. E é isso mesmo. Quando a gente tende a programar, o final de semana fica mais tranquilo, fica mais leve. A nossa vida fica mais leve. As crianças dão menos trabalho. Os pré-adolescentes já sabem o que vai acontecer. Os adolescentes, então, que já dão trabalho naturalmente, já sabem o que vai acontecer. Se a gente tem um compromisso, se não tem, se eles irão, se eles não irão. Então, isso fica mais fácil quando a gente programa do que a gente acordar. Acontece? Lógico que acontece. Nós somos seres humanos e isso acontece sim, mas a tendência é que não aconteça com frequência. Sim. Na medida, e aí também se vai ajudar das tecnologias hoje em dia, né? Essa semana, eu como falei com a Cés, que é a nossa assessora de áudio ali, ela tá ali dentro falando, Cés, daqui a pouco você dá um oizinho aí, se o som aqui tá bom, né? Eu falei, eu uso o gerenciador de tarefa, o Underlist. Mas como é que funciona? Expliquei um pouquinho para ela, tal, e aqui você pode atribuir tarefa para os outros. Não sei onde que eu fui fazer isso. Ela já colocou umas 3 tarefas para mim para apitar no meio da tarde e apita mesmo no meu celular ali. Sim, mas essas coisas são interessantes porque, lógico que não vamos ficar fanático com nada disso. Nós é que dominamos esses aplicativos e não o contrário. Mas se a gente pode usar esses recursos, favor, né? Para que a gente saiba das coisas, por que não utilizar? Sim. Eu já sou uma pessoa bem diferente. Eu gosto de papel e caneta. Por exemplo, as pessoas já sabem, quando eu faço a minha lista de supermercado, que é mensal, se eu faço no papel e na caneta, eu posso até esquecer a lista em casa, porque isso às vezes acontece. Mas quando eu chego ao supermercado, eu sei exatamente o que eu preciso comprar. Porque eu pensei, eu visualizei e eu escrevi. Ao passo que, às vezes, eu ponho no aplicativo e eu fico numa dependência muito grande. Nem sei o que eu vou comprar, nem sei o que está lá. Então, eu tenho aquela dependência. Então, depende de pessoa para pessoa. O Fábio é uma pessoa extremamente tecnológica. Sim, e às vezes ele quer que eu aprenda os aplicativos dele. A gente faz um esforço. Não, eu só quero, na hora que eu cliquei no cebola, o cebola some da minha lista e eu já vou para banana. Só isso. É isso aí, né? Mas sabe que ajudou muito? Porque mesmo a gente ter uma rotina da casa, eu acho que é muito importante quando o casal tem uma rotina. Eu acho que isso facilita muito. Claro que às vezes a rotina da casa, dos filhos, a mãe acaba montando, mas esse
comunicar ao pai, dizer, igual eu não tinha comunicado ao Fábio que eu tinha combinado com o Álvaro de cortar o cabelo e ele ficou meio sem saber o que estava acontecendo. É isso que eu falo, é a rotina do casal. Isso é importante. E nós descobrimos não, foi um amigo nosso que deu uma dica da gente ter uma agenda compartilhada. Porque nós tínhamos alguns problemas, sim. Por exemplo, o Fábio... Tem plantão no final de semana. E eu marcava um churrasco com uma amiga, na casa de uma amiga. Então, quer dizer, no mesmo dia, ele marcava um compromisso e eu marcava um compromisso. E às vezes a gente falava, não é que a gente não falou. Eu falei, falou, mas depois não juntou as duas coisas para ver que não, fisicamente não daria para dar em dois lugares ao mesmo tempo. A partir do momento que nós tivemos essa agenda compartilhada, é uma agenda eletrônica, em que ele insere e eu já automaticamente já visualizo e a mesma coisa ao contrário, resolvemos assim 90% dos problemas que tínhamos nessa rotina, de adquirir essa rotina, principalmente em final de semana, quando ele tinha que dar plantão, se eu tinha algum curso fora, alguma coisa, ficou muito mais fácil. Mas eu posso contar para vocês a primeira coisa que ela fez quando a gente compartilhou essa agenda? Ela foi lá na agenda compartilhada e fez o seguinte compromisso no meio da tarde: ligar para a minha linda e falar para ela que eu a amo. E colocou pra apitar ainda. Pra ver se funcionava o negócio, né? Pra ver se ia funcionar. Então... Você tá me entregando aqui, não tá valendo isso não, viu? Mas eu acho que isso facilitou muito, até porque a nossa reunião semanal que a gente faz, a gente já anota ali na agenda, quer dizer, a gente já sabe que vai acontecer, não. Ou a gente combina, olha, não dá, a gente tá com uma criança doente, enfim... Não temos com quem deixar as crianças, essa semana vai ter que ser outro dia. Então a gente já combina. Eu acho que essa rotina, se o casal já começa direitinho, já ter essa rotina, já facilita você montar a outra rotina. Sim. Olha, tem alguém que perguntou ali pra gente quando tem essa agenda. É a agenda do Google. A gente tem, você tem o celular Android, você tem a agenda do Google, aí você cria uma outra agenda ali, ou a sua própria, e compartilha com o outro, aí aparece nos seus compromissos aquilo que eu compartilhei e vice-versa. Então, é um simples compartilhamento de agenda do Google. Tem vários recursos disponíveis para isso. É o que nós utilizamos. Eu acho que a Flaviana tá aqui, ó. E tá fazendo algumas perguntas, porque ela falou assim: Fábio, responde nós. Eu não sei o que ela perguntou. Flá, pergunta aí de novo, por favor. Aí fica mais fácil pra gente. É a Google Agenda, isso mesmo. Eu acho que a Apple também deve ter um sistema. Tem até porque... E mesmo você já teve iPhone e eu comprei, já funcionava com a nossa também. Você tinha Android e funcionava muito bem. Então isso facilitou um pouco. Mas a nossa rotina aqui em casa é assim. Temos crianças de várias idades, como vocês sabem. A mais velha tem 27, que já está fora. Já casada, com 2 filhas. E depois temos o Pedro, o João. A partir do João para baixo, que é o terceiro, tá em casa. O João a gente mal vê, então a rotina dele é uma, porque ele estuda e trabalha. A Juju tá assistindo, viu, a namorada dele, viu, Juju? Dá um oizinho aí. E aí depois temos os outros filhos, e aí essa rotina dos mais velhos, aí eles acabam montando eles e apenas comunicam. Claro que se a gente tem alguma coisa em família, é comunicado, uma viagem, alguma coisa, é passado para eles. Por exemplo, esse final de semana nós temos um casamento e vamos estar fora nós dois. Então, a rotina foi passada para eles. O pai e a mãe não estarão presentes. Então, isso já começa, a semana já começa assim. A gente já começa a preparar, principalmente os pequenos, que a rotina vai se mudar um pouquinho. Então, a gente fala como vai ser, o dia que a gente vai, o dia que a gente volta, o que vai acontecer depois que a gente voltar. Então, isso a gente percebe que eles ficam mais seguros. Até o pequenininho, o Álvaro, que tem 2 anos e meio, a gente costuma dizer assim: estou saindo, tchau, um beijo, mesmo que chore, porque agora já não mais, mas antes ele sentia bastante, agora ele já, tá bom, tchau, papai, você vai trabalhar, depois você volta, já sente um pouco de segurança, sabe que vai e que volta, e isso ajudou um pouco, né? Sim, com certeza, eles precisam dessa segurança do que vai acontecer depois, enfim. Olha, estão perguntando se a filha mais velha deseja ter vários filhos. Ai, aí eu já não sei, aí vai ter que perguntar pra ela. Vai ter que, olha, vê aí, a Carol, ela mudou o nome, né? Não é mais Slingologia, agora como que é a Carol? É Caos
Ponto Carol, né? Vai ter que perguntar pra ela. Manda um direct lá, pergunta pra ela. Por enquanto ela tá com 2 maravilhosas, é uma excelente mãe, gosto muito da forma com que ela e o Ayrton educam os filhos. Se quiserem, vão ter quantos elas acharem que devem ter, mas educam muito bem. Os filhos que moram fora é a Carol, que é casada, que tem 2 filhos, e o Pedro, que estuda em São Paulo. Então são 2 que estão fora, os 2 mais velhos, os outros ainda continuam aqui com a gente. E aí? Muito bem, bom, então acho que era isso que queríamos falar de rotina. Não sei se você tinha mais alguma coisa, porque às vezes o pessoal também fica com a ideia que fosse uma coisa rotina, ou uma coisa muito chata, porque tem essa conotação de uma coisa rotineira, sem graça, que não é nada disso, muito pelo contrário, até porque um dia nunca é igual ao outro, principalmente numa família desse tamanho. Mas é como se a gente encara a rotina como se fosse algumas balizas que a gente vai colocando, que delimita o caminho que nós temos a seguir, né? E só também dá pra, se me desculpa, meu amor, só tem um sentido em falar de rotina se está muito claro para cada um de nós que nós temos uma missão. Cada um dos 7 bilhões de seres que povoam esse planeta tem uma missão a seguir. E na hora que a gente está muito claro que a gente tem uma missão a seguir, a gente tem que trilhar esse caminho com determinação. Uma cena que me ficou muito marcante é que a gente fala como instrumento de navegação. Imagina um transatlântico que está saindo de um ponto, vai atravessar um oceano e chegar no outro ponto. Um pequeno desviozinho da rota faz com que ele não chegue no ponto. Se a gente tem o nosso caminho delimitado, cada dia a gente consegue caminhar mais, melhor e mais decididamente rumo à nossa meta. Tudo que nós temos é o tempo presente. O hoje é o que nos cabe fazer para atingir essa missão a qual cada um de nós somos chamados. Isso está muito claro para André e está muito claro para mim, que nós temos uma missão, nós temos uma vocação, Deus nos chama para alguma coisa e cada dia é uma oportunidade que Ele nos concede de seguir esse caminho. Então, na hora que nós traçamos uma rotina, não é algo por acaso, não é algo sem sentido, mas é a melhor maneira que nós vislumbramos para trilhar aquele dia com essa determinação de alguém que sabe de onde veio e para onde vai. No fundo, acho que é isso. É nesse contexto, talvez a gente fica muito focado nos detalhes e esquece que tem uma causa maior para a nossa vida. Então, traçar uma rotina é traçar a trajetória que nos cabe naquele dia para quem tem uma meta muito grande a atingir. Isso mesmo. E amanhã eu vou estar numa live com a Mães de Muitas Viagens. Você não vai estar só eu, tá? Você foi excluída. Tá bom. Então, também não vou nem assistir. Eu vou contar bastante. Eu vou sim assistir. Ela tá assistindo a gente. Vou estar lá no meu celular lá em cima. Ele está excluído. Eu vou contar bastante. Ela quer saber curiosidades da nossa família. Então a gente vai estar lá contando essas curiosidades que surgem de uma família que tem 11 filhos, que é normal. Eu acho que é totalmente saudável as pessoas quererem saber, porque a gente nós também queremos mostrar que não é uma coisa assim, não é um bicho de 7 cabeças, que nós não somos ETs. Acho que não. Nós somos pessoas normais, sim, temos 11 filhos e conseguimos levar isso muito bem. Qualquer um consegue, basta ter um pouquinho dessa rotina que a gente chama um pouquinho de ordem. Então vai lá, ela está já anunciando ali a Mãe de Muitas Viagens, vou postar a propaganda. Então amanhã a gente conta um pouquinho como... Será às 9? A gente não, só eu. Tá bom, já sei que eu não vou. Ele tá morrendo de ciúme, mas tudo bem, mas se você quiser eu deixo você participar. Mas acho melhor não, né? Tô brincando. Então eu vou contar um pouquinho, ela vai fazer algumas perguntas, que também ela tem curiosidade de saber, os seguidores dela também têm curiosidade. Então vamos falar um pouquinho dessa família de 11 filhos. Ah lá, vai ser às 9. A Fer tá me chamando já de blogueiro, e ainda que eu tô chateado ainda, porque ela assiste uma palestra nossa nesse final de semana, eu já cheguei nos apresentando assim, olha, nós somos blogueiros, ela é mãe dos 11 e eu o juiz nas horas vagas. Então agora já pegou a fama do blogueiro aqui. Vamos lá, então, gente, era isso que a gente queria passar um pouquinho para vocês, dizer que essa rotina, ela é tranquila, mas ela tem que acontecer para deixar os nossos filhos mais seguros, para nós termos uma vida mais leve. Eu acho que essa flexibilidade é normal, que
a gente tem que aprender a ter, que tem pessoas que são mais rígidas. Faz parte da vida isso um pouquinho. E também saber refazer, né? Sabe qual que é um grande problema que talvez a gente estava até esquecendo, meu amor, que custou sempre muito? Aconteceu alguma coisa errado, vocês me desculpa a expressão chuta, mas deu alguma coisa errada, eu chuto o pau da barraca. Então já deu errado mesmo, então agora o dia já está perdido. Não, deu errado, recomeça, ou seja, reagenda, refaz, encurta um compromisso, tira um outro, deixa para o outro dia, mas refaz e continua com a determinação. Porque quando a gente chuta o pau da barraca, naquela linha do que a gente falava agora há pouco, é como se você está desperdiçando a oportunidade desse dia. E tudo que nós temos é o hoje, né? É o hoje que nós temos para ganhar o céu, se é que podemos dizer assim, e com certeza podemos dizer dessa forma. Tem alguém perguntando se a gente tem site, a gente está começando agora, a gente tem um site que leva tem algumas ferramentas que a gente está começando no YouTube, o Fábio já tem alguns podcasts no SoundCloud, e lá na bio tem um link que leva a esse site. Mas como que é o site? O site é familiaeeducação.com.br, www.familiaeeducação.com.br, está na bio. Lá remete para o Instagram da Andréia, claro, vocês já estão aqui, para o meu também. Também vai para o nosso canal, no canal do YouTube, que chama Família e Educação. Como já chamaram a gente de blogueiro, o pessoal vai lá no YouTube, dá um joinha. Não é joinha que fala? Sei lá, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no Família e Educação, dá um joinha. Os podcasts também, se você for no nosso site, ele remete para o assunto de família, já está no 22º. 21º, Não, já está no 22º assunto de família também. Então, o pessoal escuta o podcast, enfim, estamos aí compartilhando também que agora eu vou experiência. começar a gravar alguns vídeos, então inclusive amanhã já gravo um vídeo falando sobre a rotina, falando uma coisa mais técnica de rotina, e vai estar lá no YouTube, né? Muito bem, então, é tá isso bom. aí, vamos então, lá. Quem quiser conhecer mais um pouquinho da nossa família, assiste a live amanhã e vamos ver se a gente consegue terça-feira que vem estar com um outro assunto aqui. Não prometemos terça-feira que vem eu estou convidado, tá? Não prometemos nada, mas quem sabe dá certo. Nós vamos deixar... Bom, agora já fica essa live já fica aqui no Instagram. Semana passada deu certo, mandamos pro YouTube. Entra lá, dá um joinha no Família e Educação no YouTube, que essa live vai estar lá também. Tá bom? Já tô com pinta de blogueiro, viu, Fer? Tá bom, gente. Obrigada, boa noite. E até amanhã, se Deus quiser, né? Até a semana que vem. Ele tá com ciúme, só tá vendo? Ele quer participar. Eu vou falar, ele quer participar. Mães de muitas viagens, ele quer participar. Eu só queria falar como é que eu faço pra viajar com ponto, se é que elas são mães de muitas viagens. Mas eu não fui convidado. Não foi convidado, paciência. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, obrigado, gente. Até a próxima. Encerrar o vídeo.